Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre sistemas de equações lineares. Nesse vídeo eu vou explicar a atividade 28 do Caderno do Aluno, volume 2, segunda série do ensino médio. Atividade que envolve aqui um sistema linear de duas equações e três incógnitas. A atividade é o seguinte: um técnico de uma equipe de futebol estima que ao final de 12 partidas sua equipe consiga 24 pontos. Sabendo-se que a quantidade de pontos por vitória é 3, por empate é 1 e por derrota é 0, determine A. Então, na A, o que ele quer saber? O número de pontos da equipe que vencer 4 jogos, empatar 4 e perder 4. Lembrando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu tenho o número de jogos, tá? Que ele venceu, lembrando que venceu são 3 pontos. Número de jogos, 4. O empate é 1 ponto. O número de derrotas é 4. E as derrotas correspondem a 0 pontos, tá bom? Vou montar uma equação. A equação vai ficar assim, ó. 4 vitórias, mais 4 empate, mais 4 derrotas. Vou trocar as letras V, E e D pelos seus respectivos pontos. Vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, mais 4 vezes 1, mais 4 vezes 0. Tá? 4 vezes 3 aqui vai ser 12, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 0 é 0. Tá? Somando tudo isso daqui, eu vou ter um total de 16. Então, segundo esses critérios aqui, que foi exposto no item A, tá? O total de pontos que ele vai conseguir vai ser 16 pontos. Beleza? Então, no item B, o que ele fala? Ó, número máximo de pontos que a equipe pode conseguir. Então, lembrando aqui que são 12 partidas, né? E o número máximo de pontos, ele tem que pegar essas 12 partidas e vencer, tá? Ter a vitória. Beleza? Então, vou pegar lá a equação. A equação vai ficar assim, ó, eu vou ter 12 vitórias, mais 0 empates e 0 derrotas. Então, para conseguir o máximo de pontos, ele só tem que vencer. Beleza? Então, como é que vai ficar? Ó? A vitória corresponde a 3 pontos, o empate 1, derrota 0. Vai ficar 12 vezes 3, que é 36, 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Então, ele vai conseguir 36 pontos, tá bom? Então, o máximo de pontos em 12 partidas são 36 pontos. Aí no item C, ele fala assim, ó, uma combinação possível de números de vitórias, empate e derrota para que a equipe consiga os almejados 24 pontos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer nesse item C? A gente vai equacionar o problema, beleza? Então, como é que vai ficar a equação do problema? A primeira equação que eu tenho aqui, ó, é relacionada ao número de partidas, tá bom? Então eu tenho aqui o número de partidas, V de vitória, E de empate e D de derrota, tá bom? Então se eu pegar, somar o número de vitórias, mais o número de empates, mais o número de derrotas, eu vou ter que ter um total de 12 partidas, conforme diz o enunciado, tá bom? Então, por exemplo, vamos dizer que ele ganhou uma partida, uma vitória, ele vai ter que ter aqui o E, né? E o D, os dois números aqui vão ter que somar 11, tá bom? Porque o total é 12. Então, se ele já teve uma vitória, ele pode ter, por exemplo, 10 empates e uma derrota, beleza? E a segunda equação, então, eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Relacionada ao número de partidas. Partidas que ele ganhou, mais partidas que ele empatou, mais as partidas que ele perdeu, tem que ser igual a 12 partidas, tá bom? E a segunda equação, chamada de equação 2, vai ser o número de pontos. Como é que vai ser o número de pontos? Número de partidas que ele venceu vezes 3 pontos, mais o número de partidas que ele empatou vezes 1 ponto, mais o número de partidas que ele perdeu vezes 0 pontos. Tá bom? E o total de pontos aqui vai ter que ser 24 igual diz no enunciado. Tá bom? Então, duas equações, uma para o número de partidas e uma para o número total de pontos. Beleza? Então, vou encerrar o item C aqui e vou para o D e depois volto para o C, tá bom? No item D, ele fala assim, ó, todas as possibilidades para que a equipe consiga atingir 24 pontos, tá bom? Então, como é que eu vou começar? Eu vou começar aqui pelo número de vitórias. O que eu vou fazer? Vou pegar o 24 e vou dividir por 3. 24 dividido por 3 é 8. Por que 3? 3 é o número de vitórias, tá? Então, vou começar pelo máximo de vitórias. Então, nessa situação, tendo 12 partidas e um máximo de 24 pontos, estou lembrando que esse 24 que eu usei na divisão aqui é relacionado a esses 24 pontos, e 3 eu estou considerando que ele ganhou todas as partidas, tá bom? Então, para conseguir 24 pontos, ele vai precisar aqui de 8 partidas.
ganhas, né? Então, vou começar assim, ó. A equação fala o seguinte, ó, vitória vezes 3 pontos, empate vezes 1 ponto e derrota vezes 0 pontos. Número de vitórias, número de empates e número de derrotas, tá bom? E o total tem que ser 24 pontos. Então, vou considerar a informação que eu fiz aqui na divisão e eu vou substituir o V por 8. Vai ficar assim, ó, V vai ser igual a 8 vezes 3, então ele ganhou 8 partidas, cada partida que ele ganhou vale 3 pontos. Só que conforme eu tenho esse critério aqui, que fala que vai ser um total de 12 partidas, beleza? E ele não pode passar os 24 pontos, ele quer exatamente os 24. O que eu vou fazer? 8 vezes 3, eu tenho 8 partidas, tá? E o número de partidas dele aqui, ó, representado pelos números pretos, tem que totalizar 12 partidas, tá bom? Então veja aqui, ó. Selecionar o marca-texto aqui. Veja aqui, ó. 8 mais 4 tem que dar os 12 pontos. Beleza? 8 mais 4, 12. Beleza? Então, ó, 8 vezes 3 aqui vai ser 24. 0 vezes 1 é 0. E 4 vezes 0 é 0. Por que eu completei as 12 partidas na derrota, não no empate? Porque o empate vale 1 ponto. Tá? E quando eu fizesse aqui, ó, por exemplo, 4 vezes 1, a somatória aqui embaixo, ó, 24 mais 0 ficaria 24 mais 4 mais 0. E ele ultrapassaria os 24 pontos, tá bom? Nesse cenário, ele só quer 24 pontos. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu fui lá e completei no empate. Então, ficou 8 vezes 3 é igual a 24, 0 vezes 1 é igual a 0, e 4 vezes 0 também é igual a 0. Beleza? Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 24 é igual a 24. Então, isso aqui é uma verdade. Então, uma dessas possibilidades é ele ganhando 8 partidas e perdendo 4, tá bom? Agora, então, isso daqui eu vou chamar de simulação. Então, essa foi uma simulação que eu fiz. Eu comecei do número 8, que surgiu dessa divisão que eu fiz aqui em cima. A próxima simulação, o que eu vou considerar? Ao invés de ele ganhar 8, que 8 vai ser o número máximo, tá? Ele não pode passar de 8 vitórias aqui, que senão ele vai ultrapassar os 24 pontos. Eu vou pegar o 8 e vou diminuir 1. Tá? Então, eu vou pegar a mesma equação, número de vitórias vezes 3 pontos, mais número de empates vezes 1 ponto, mais número de derrota vezes 0 pontos, que é igual a 24 pontos. Tá? Agora, o número de vitórias, notem que eu diminuí. Tá bom? Era 8, eu diminuí uma vitória. Para compensar, eu diminuir uma vitória e ele continuar com os mesmos pontos, o que eu vou ter que fazer no empate? Eu vou ter que aumentar 3. Tá bom? Por que eu tenho que aumentar 3? Porque uma vitória vale 3 pontos. Um empate vale 1 ponto, tá bom? Então, uma vitória equivale a 3 empates. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Conforme eu diminuir uma vitória, eu tenho que aumentar 3 empates. Porque vai ficar assim, ó. 7 vezes 3 é 21 e 3 vezes 1 é 3, tá bom? E o somatório desses dois aqui tem que dar 24, que é o resultado. Só que nota o seguinte, quando eu fiz isso, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Quando eu fiz isso, 7 vezes 3 e 3 vezes 1, notem que 7 mais 3 vai dar 10. E eu preciso de um número de partidas com um total igual a 12. O que eu faço? Eu venho aqui nas derrotas e completo 12. Então, ó, 7 mais 3 é 10, mais 2 que eu somei aqui vai dar 12. Então, eu tenho que respeitar sempre os dois critérios. O número total de partidas, que é 12, e o número total de pontos, que é 24. Beleza? Então, 21 mais 3 ficou igual a 24, isso daqui também é uma verdade. Então, essa é uma segunda possibilidade. Ele vai ganhar 7 vitórias, vai empatar 3 e vai perder 2. Tudo bem? E eu vou seguindo dessa forma. Eu vou pegar o número de vitórias e vou diminuindo 1. Então, aqui é 7, agora vai ser 6. Vou copiar a mesma equação. Nas vitórias eu vou colocar 6, diminui 1, tá bom? Quando eu diminuo na vitória, eu tenho que aumentar 3 no empate. Então, notem que era 3 no exemplo anterior, nesse virou 6, porque 3 mais 3 é 6, né? E a derrota, o que está acontecendo com a derrota? Ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu marcar. Na derrota, opa, marca texto. Na derrota, deixa eu fazer de vermelho aqui para facilitar. Então, notem que na derrota, na primeira simulação eu tinha 4 derrotas,
na segunda eu tinha 2 e na terceira eu tenho 0. Tá? A derrota, conforme eu diminuo 1 aqui da vitória, a derrota ela tem que diminuir 2. Conforme eu diminuo 1 na vitória, o empate tem que aumentar 3. Tá bom? Notem que existe um padrão entre os exemplos. Beleza? E esses padrões que a gente tem que ir pegando. Então aqui eu fiz 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 1 é 6 e 0 vezes 0 é 0. Beleza? E 18 mais 6 vai ser igual a 24. E 24 é igual a 24, então isso daqui também é uma verdade, é uma possibilidade. Tá bom? Agora eu vou continuar fazendo a simulação. Vou pegar o 6 e vou diminuir 1. Vai ficar assim, ó. Copiei a equação. No lugar da vitória eu vou colocar 5. Tá bom? 5 vezes 3. No lugar do empate, ó, o empate no exemplo anterior era 6, então vou aumentar 3 aqui, vai ficar 9. Tá? E na derrota era 2, eu não consigo colocar 2 negativo, não consigo ter menos 2 derrotas. Tá? Então ela continua 0. Beleza? Então eu vou fazer 5 vezes 3 vai dar 15, e 9 vezes 1 é 9, 0 vezes 0 é 0. Tá bom? 15 mais 9 vai ser 24, é igual a 24. Tá? Só que nesse daqui, o que a gente vai observar? Que eu tenho aqui 5 vitórias, tá bom? E eu tenho aqui também 9 empates, tá? Só que se eu somar 5 com 9, vai dar 14, não vai dar os 12 aqui do problema, tá? Então, embora a pontuação total, aqui a pontuação bata, né, esteja batendo, 24 e 24, aqui o número de partidas, ele precisou de 14 partidas, tá? Ao invés das 12. Então, embora ele respeite a quantidade de pontos, ele não respeita a quantidade de partidas. Então, essa daqui não é uma possibilidade. Tudo bem? Porque ele precisou de mais partidas para alcançar os 24 pontos. Então, isso daqui não é uma solução. Tá bom? Seriam as três opções abaixo. Agora, vamos voltar lá no item C. Por que eu vou voltar no item C agora? O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho as duas equações, equação 1 e equação 2, né, que eu encontrei no item C. O que eu vou fazer? Eu vou determinar os valores de empate e derrota em função das vitórias, tá? Que é dado pela letra V. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou isolar a letra E na equação 2, tá bom? Então, na equação 2 ficou assim, ó. Notem que eu tenho V3 mais E1 mais D0. D vezes 0 vai ser 0, então eu tirei. Ficou só V3 igual a E1, que é igual a 24. Beleza? Isso daqui é a mesma coisa, dizer que eu posso escrever V vezes 3 ou 3 vezes V, tá bom? O mais comum é colocar o número na frente. Então, reescrever ele colocando o número na frente. Ficou 3V mais 1E é igual a 24 pontos, tá? Conforme eu quero isolar o E, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3V e vou passar para o outro lado da igualdade, tá bom? Então, ficou o número de empates é igual a 24 menos 3V. Tá? Então, eu estou escrevendo isso daqui de uma forma genérica. O segundo passo, eu vou isolar o D na equação 1, beleza? Então, a equação 1 é essa daqui, ó, V mais E mais D. Lembrando que o valor do V aqui, eu descobri aqui, ó. O E, desculpa, em função do número de vitórias é 24 menos 3V. Tá? Então, vou trocar a letra E por isso daqui, ó, 24 menos 3V. Então, vai ficar assim, ó, V mais 24 menos 3V mais D. Tá? Notem que nessa equação primeira aqui, eu tinha 3 incógnitas. Eu substituindo o E em função do V, o que eu tenho agora? Eu tenho só 2, ó. Tenho V e tem a letra D. Agora eu vou isolar o D. Como é que vai ficar para isolar o D? Ó? Primeiro eu tirei o parênteses, né? E aí eu vou passar tudo isso daqui para a segunda parte da igualdade. Vai ficar assim, ó, D. O 12 eu só copiei. O V que era positivo ficou negativo. O 24 que era positivo ficou negativo. E o menos 3V que era negativo, né? Ficou positivo. Tá bom? Aí o que eu posso fazer? Eu posso somar o 12 com o menos 24, né? Vai ficar menos 12. E menos V com mais 3V vai ficar mais 2V. Tudo bem? Então, descobri aqui o valor do número de derrotas em função da vitória. Para você saber se deu certo, o que você vai fazer? Vamos fazer uma simulação aqui. Deixa eu ver. Vou considerar, na primeira simulação que eu fiz lá no item D, eu peguei o número de vitórias igual a 8, né? Então, vou copiar aqui, ó, 1E, vou trocar o V por 8. 3 vezes 8. Tá bom?
Então, 3 vezes 8 é 24, vai ficar assim, ó, 24 menos 24, que é igual a 0. Tá bom? Então, quando eu troquei o 8 por V, o que eu quis dizer? Quando eu tenho 8 vitórias, tá bom? O número de empates vai ter que ser igual a 0, tá bom? 0 empates. Que foi o que a gente viu lá no item D. Vou trocar na última linha aqui o V por 8 também. Vai ficar assim, ó, D é igual a menos 12 mais 2 vezes 8, tá bom? Vai ficar menos 12. 2 vezes 8 é 16. D é igual a menos 12 mais 16. Menos 12 mais 16 é D é igual a 4. Então, vou voltar aqui, ó. Vou colocar mais 4 derrotas. Tá bom? Foi justamente o que deu lá na primeira linha do item D. Para que eu escrevo tudo isso em função das vitórias? Para escrever isso daqui, ó. O número de vitórias, vou representar pela letra V, tá bom? O número de empates, para eu saber todas as possibilidades, o número de empates vai ser sempre representado dessa forma. Vai ser 24 pontos menos 3 vezes o número de vitórias, tá bom? Ponto e vírgula. E o número de empates vai corresponder a menos 12 mais 2 vezes o número de vitórias. Então eu posso escrever todas as respostas possíveis dessa forma genérica aqui, tá? Então a primeira aqui corresponde ao número de vitórias. Vou escrever aqui vitória. O segundo é o número de empate. Para eu determinar que o número de empate é só utilizar essa fórmula. E o último é o número de derrotas, tá bom? Então, respeitando os critérios das 12 partidas e os 24 pontos, para eu querer saber qual que é a combinação possível para determinar número de empate, vitória e derrota, é só você pegar aqui, né, nessas três equações, que primeira, segunda e terceira, você escolhe um valor para o V, igual eu fiz, escolhi o V igual a 8, aí vou trocar o V aqui na segunda equação, eu descobri que deu 0, e eu troco o V na segunda equação, que eu descobri que deu 4. Eu vejo que isso daqui é uma possível resposta. Beleza? Bem, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, coloca aí nos comentários qual que é a sua dúvida e até um próximo vídeo. Valeu!